dessa historinha que eu vou contar para vocês é esplendoroso. Porque o acontecimento foi uma esplendorosidade. Sabe aquele homem jovem, homem sábio que ensinava, aquele homem o qual eu já falei dele para todos vocês, sabe, aquele homem, aquele que eu costumo chamar assim de o príncipe. Porque se Deus é o rei do mundo, o filho dele só pode ser um príncipe, né? Aquele homem é esse mesmo, é esse chamado Jesus. Então, este homem que é Jesus, naquela época, havia os seguidores dele, porque ele ensinava e as pessoas gostavam de aprender e ficavam seguindo ele para aprender mais e mais. Era gostoso aprender com ele, né? Ele ensinava com amor. Mas tinha um jovem rico, muito rico e poderoso. Esse jovem não acreditava nele, não. Esse jovem se chamava Saulo e era de uma família muito rica e poderosa. E como ele era rico e poderoso, ele era temido pelos seguidores de Jesus, porque ele perseguia as pessoas que gostavam de Jesus e todos aqueles que acreditavam no Mestre. Ele perseguia os seguidores de Jesus, os alunos de Jesus, né? Porque Jesus era um professor e ele não acreditava nas coisas que Jesus ensinava. Mas como poderia? Ele nunca havia visto o Mestre,
Mas Jesus era famoso nos lugares daquela época. Então, muitos chegavam até esse jovem Saulo e falavam de Jesus para ele, falavam dos ensinamentos e das experiências que Jesus realizava aos olhos de todas as pessoas. Essas experiências eram chamadas milagres, porque o Mestre Jesus realmente deixava as pessoas perplexas com as experiências que ele realizava, experiências essas que os humanos nunca haviam visto nenhum mestre, nenhum professor realizar. Então, eram conhecidas como os milagres de Jesus. E esse moço, o Saulo, ele só conhecia Jesus só de ouvir falar, só pelos boatos. Ele nunca havia visto o Mestre, muito menos aquele magnânimo professor ensinando. Então, como ele nunca havia visto, fica fácil, né? Não acreditar. Mas o Mestre Jesus alertava a todos os seus amigos e a todos os que o ouviam ensinar. Ele alertava que você não precisa ver para acreditar, mas aquele moço rico, poderoso, que ouvia falar tanto dos ensinamentos de Jesus e dos milagres realizados, não acreditava. E pior ainda, ele tinha bronca do Mestre. Mas como pode você ter ressentimentos, ser contra uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu? Mas Jesus era famoso na época e ele não gostou da ideia e perseguia a todos as pessoas que acreditavam no Mestre. Como se o Mestre fosse assim um charlatão, né? Como ele não acreditava no Mestre, ele não queria que ninguém acreditasse. E a verdade é que ele achava impossível as histórias dos acontecimentos que o Mestre realizava, e essas histórias chegavam até ele. E ele achava impossível tudo aquilo acontecer, ele achava impossível um ser humano fazer o que Jesus fazia.
E dessa forma, ele era um egoísta, né? Porque às vezes nós, eu, você, às vezes a gente escuta que um amiguinho fez sucesso com alguma coisa e a gente às vezes fica com inveja, né? Será que foi isso que aconteceu com o moço rico e poderoso? Será que ele tinha inveja de Jesus? Ele não acreditava nas histórias e como ele tinha poder, ele perseguia as pessoas que acreditavam no Cristo, no Jesus Cristo, que era o nome daquele príncipe inteligente que andava ensinando as pessoas. Só que o tempo passou. O nosso Mestre Jesus foi crucificado, já não vivia mais entre nós. E esse moço rico um dia estava numa estrada deserta, um dia que tinha assim um sol muito quente. E este moço, ele tinha o maior jeito de mal, né? Aí, Jesus já não vivia mais entre nós, mas de vez em quando ele aparecia em espírito para os amigos dele. Muito de vez em quando, só para os amigos. Porque todas as coisas que ele ensinou para aquelas pessoas da época, as pessoas deixaram por escrito aqueles conhecimentos, daqueles ensinamentos do mestre, as pessoas deixaram escritos em um livro chamado Bíblia. Portanto, existe até hoje esse conhecimento para todos nós. Mas Jesus não aparecia mais para as multidões de pessoas que ele ensinava. Ele, poucos dias depois que ele foi crucificado e deixou de viver no meio dos seres humanos, ele aparecia somente para os apóstolos, aqueles que eram amigos íntimos dele, né? Mas esse moço rico e poderoso que não acreditava no Jesus e que era mau, um dia ele estava indo numa estrada deserta, um sol muito quente. Ele estava acompanhado dos empregados dele. Ele continuava perseguindo as pessoas que acreditavam no Mestre Jesus. Mesmo depois que o Mestre foi crucificado, tinha muita gente que continuava acreditando no Mestre Jesus. Então, aconteceu uma coisa esplendorosa. O Mestre Jesus, então, apareceu para ele. Essa aparição foi tão marcante porque o céu se abriu numa claridade
mais intensa do que o sol. E esse moço rico e poderoso, egoísta, ouviu uns estrondos muito mais alto do que os trovões. E o mestre apareceu para ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi bem assim que o mestre apareceu e fez essa pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? O mestre chamou o nome dele várias vezes e fez essa pergunta: por que me persegues? E por que o mestre fez essa pergunta para ele? Porque ele perseguia o povo do mestre. E como ele perseguia o povo do mestre fazendo maldades, o mestre Jesus sentia como se este moço estivesse fazendo essas maldades para ele próprio. Então, quando o mestre desapareceu da frente dos olhos do moço rico e poderoso, sabe o que aconteceu? O moço rico e poderoso ficou cego. O moço rico e poderoso chamado Saulo ficou cego. Não via mais nada, não via mais ninguém. Mas um tempo depois, o Mestre Jesus devolveu a visão para o moço rico e poderoso chamado Saulo. Esse moço, então, se modificou depois desse acontecimento. Passou a acreditar no Mestre Jesus porque ele viu. Ninguém contou para ele como acontecia antes, que ele somente ouvia falar do Mestre Jesus. Ninguém contou o acontecimento para ele. Aquela esplendorosidade que aconteceu com ele, ninguém contou. Ele viu. Então, esse moço, a partir desse acontecimento, que aconteceu até dele ficar cego, e depois o próprio Mestre Jesus devolveu a visão a ele, ele ficou tão emocionado. E ele deixou de ser mau e ficou bonzinho. E a partir de então, ele passou a amar o Mestre Jesus, mesmo sem ter tido a chance de conviver com o Mestre aqui na Terra. Ele passou a amar o Mestre Jesus. Aí então ele resolveu que ia mudar de vida, mudar tudo na vida dele. Ele não iria mais perseguir os cristãos que eram os seguidores do Mestre. Ele resolveu que ele ia ser bonzinho e iria amar para sempre o Mestre Jesus e
todos os seus ensinamentos e que a partir de então ele iria ser uma outra pessoa, uma pessoa boazinha, uma pessoa que não iria mais fazer mal a ninguém. E sabe o que é melhor? Ele passou a ensinar também. Ele foi pesquisar os ensinamentos do Mestre Jesus e passou a ensinar igualzinho o Mestre Jesus ensinava, como ele resolveu que ia mudar de vida e que ele ia ser outra pessoa. Ele resolveu até mudar de nome. E o nome dele passou a ser Paulo. Ele é então o apóstolo Paulo, que nós sabemos que tem na Bíblia. A história que aconteceu na vida dele e transformou a vida dele foi muito linda. E ficou registrada na Bíblia, e por isso nós sabemos que ele se transformou no apóstolo Paulo. É uma história muito linda, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando